que é o mais lindo? O mais lindo é quando alguém que tem privilégios, ela entende que ela teve privilégios na vida e ela tem uma consciência disso hoje em dia. E aí ela tem uma visão do mundo muito mais aberta e inteligente, sabe? Roda o VT. Olá, meus queridos e queridas, pra você que no meu caso eu sou Bruno Baroni, pra você que me conhece também. Tá frio, tá? Assim, tá frio pra tá, assim, tá frio. Eu tô usando casacos e casacos e casacos e ainda tá frio. Foda que aqui em casa tem que deixar a varanda aberta porque a cachorra mija lá fora, na varanda. E caga na varanda, porque eu tenho uma varanda. Sempre quis dar essa cartada. Gente, eu caí num vídeo de uma brasileira falando de coisas que pra mim pareciam normais, mas não eram, sendo uma criança que foi privilegiada. Então o que que é? É uma pessoa muito rica, que nasceu numa família rica, que hoje ela tem a consciência de que não eram coisas normais, coisas que na época que ela era criança, ela assistia normal. Hã? Ai, Deus. Mas vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Porque é aquela coisa, né? Quando você nasce numa bolha, você não tem contato com outras vivências, você acaba sendo alimentado de que aquela sua vida e aquela sua realidade é uma realidade normal. Aí aquela coisa, é certo culpar uma pessoa disso? É certo culpar uma pessoa que não entendia o que era o normal e o que não era? Eu acho que não é certo culpar ela, sabe? Não é certo culpar pessoas que tiveram essas vidas privilegiadas e não tiveram contato com outras vidas. Claro que isso é muito de criação de cada um. Ah, mas o pai e a mãe deveriam ter mostrado outras realidades para a criança nascer e crescer uma pessoa mais consciente. Mas às vezes são famílias tão ricas, que é rico, filho de rico, filho de rico, filho de rico, que eles nem sabem o que é isso, que até eles não têm ideia, né? Que tem família, gente, que os pais também são completamente fora da bolha, né? Completamente dentro da bolha, quer dizer, porque se fosse fora, ela estaria sabendo o que tem rolando no mundo. Mas, gente, é tão chocante as coisas, mas é um bálsamo, porque você vê como é que existem realidades completamente acima da nossa, né? É tipo chocante. E olha que eu falo isso porque eu fui uma pessoa privilegiada. Eu fui uma criança privilegiada. Os meus pais, eles me deram uma vida super confortável. Não éramos ricos, né? Vivíamos de aluguel, né? A gente viveu de aluguel, mas assim, sempre nós tivemos vidas ótimas. Fiz intercâmbio, morei um ano nos Estados Unidos, estudei numa escola particular, tive contato com colegas de sala que eram filhos de empresários, que não sei o que, ia pra aniversário de crianças muito ricas. Fazia aniversário? Eu não fazia. Mas eu ia em aniversários de gente rica, entendeu? Porque viver é ótimo, né? Eu vivi nessa realidade completamente fora da minha. Então, como eu tinha noção do dinheiro, mas eu vivia nessa bolha da escola particular, eu tinha essa noção dos privilégios, né? Essa noção de eles são ricos, eu não sou e tá tudo bem. E antes de começarmos, tô aqui pra te convidar pra nossa peça, a peça de comédia Eu Também Sou Médico, de Bruno Baroni e Thaís Adamos. Queridos, vai ser em Belo Horizonte, dia 27 de agosto. Todo mundo que é de BH e tá assistindo esse vídeo, vem assistir, vai na minha peça, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem que vender esses ingressos, gente. A gente já vendeu 200 e quase 250 ingressos, mas eu preciso de vender mais ingresso. Tá o link na descrição aqui da bio pra você poder assistir a peça. Vai ser no Centro Cultural SESI Minas, no bairro Santa Efigênia. E estamos voltando pra São Paulo. Eu não sei, como eu gravo vídeos muito antes, eu não sei se vai estar disponível ainda o link, tá? Pra compra dos próximos dias. Mas estamos voltando com uma sessão em São Paulo, no centro de São Paulo, no Teatro Itália, no dia 18 de setembro. E vamos entrar em cartaz em Tatuapé, queridos! Na Zona Leste. Zona Leste, estamos chegando, meu bem. A Zona Leste ainda não tá pronto o link, tá? Mas provavelmente o do centro já vai estar pronto o link. Então não sei, a gente vai vendo aí, tá? Coisas que eu achava normal por ter nascido uma criança privilegiada. Quando eu tinha 17 anos, eu ganhei o meu primeiro carro. 17 anos? Eu amo que não tem nem 1 minuto de vídeo. Já fiquei chocado, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Ai, gente, esse vídeo é da Giovana Igreja. Parece que ela é blogueira. Ela é blogueira, tá? Muito bom os conteúdos dela, pelo menos os vídeos que eu vi dela. Ela é bem simpática, bem pra frente. Eu gostei dela, vamos ver. Um Fiat 500. Nossa, o Fiat 500 não, 500. Tá? Porque eu falo italiano, tá? Eu estudei em escola italiana, então eu posso dar também essa outra carteirada. Fiat 500, tá? Muito aquele carro, era o meu carro de Barbie.
E o meu pai comprou mais aquele carro pra eu aprender a dirigir, né? Quando eu fui crescer... Eu amo! Comprou o carro pra ela aprender a dirigir, gente. Eu amo. Um Fiat 500. Era muito carro de Barbie, né? Era muito carro de Patrícia, cara. 500. Primeiro que eu não entro naquele carro. Não entro. Eu tinha uma amiga que tinha... Laura Miranda, amiga minha. Depois vocês vão lá seguir Laura Miranda. Ela tinha um Fiat 500, gente, que eu entrava, pra você que não sabe, ter 1,95 m. As minhas pernas, elas ficavam pra cima e eu tinha que botar o braço assim, meio que saindo do carro, porque eu não entro ali. Eu fico parecendo um atum, uma sardinha dentro do Fiat 500. Eu entrei na faculdade, comecei a ir pra São Paulo sozinha. E o meu pai ficou com muito medo de eu ir com um carro que não era blindado. E na minha família, eu sempre tive fama que dirigia mal. E esses comentários sempre me deixaram muito triste. Eu não queria nem mais dirigir porque todo mundo falava que eu dirigia mal e ninguém queria andar comigo no carro. É muito foda, né? Eu também sofri esse preconceito de todos os meus amigos, tá? Gigi, é Gigi. Gigi, eu sofri esse preconceito. Mas com o tempo passa, eu não sei quantos anos você tem agora. Mas provavelmente você não tem mais 17 anos, né? Porque você tá falando das suas vivências como adolescente, como criança privilegiada. Mas a gente aprende, né? Provavelmente você tá melhor. Eu tô bem melhor, mas o pessoal me zoava tanto, gente. Me zoava tanto. Eu tinha um HB20. O HB20 virou um H10, um H15. De tanto que eu bati ele, gente. Juro. Nossa! Ele deu um PT tão feio uma vez. E eu não tinha seguro, né? Que meu pai não pagava seguro no meu carro. Mas deu um PT tão forte, tão forte. Eu cheguei da faculdade um dia, a gente tava almoçando. E aí parou um carro na frente de casa e meu pai falou assim: vai abrir a porta pra ver quem é. Quando eu saí de casa, qual que é a primeira coisa que eu me deparo? Um Mini Cooper estacionado na frente da minha casa. Eu surtei porque o Mini Cooper era o meu sonho desde que eu era criança. Então meu pai queria me alegrar e mostrar que eu não dirigia mal e que eu tinha que mostrar para as pessoas que eu não dirigia mal. E foi aí que eu ganhei o meu segundo carro. Gente, o Mini Cooper eu acho muito chique. Nossa, ela foi de um Fiat 500 para um Mini Cooper. Produção, bota aqui o Mini Cooper. Ele é tão lindo. Mas ele não é minha vibe. Minha vibe é carro de perua. Eu amo carro de perua, carro grande, alto. Mas o Mini Cooper é o sonho do Marcelo. Marcelo, meu noivo. Tá lá estudando. Mas, nossa, o Mini Cooper, será que era blindado? Será que deu um blindado pra ela? Porque o 500 não dá pra blindar, né? Porque não tem nem força pra dirigir o 500, coitado. Eu acho que ele grita se ele acelera e for blindado. Porque aquele carro, ele é muito pequeno, ele é muito fraquinho pra aguentar ali um blindado. Eu sou muito burra, coisa de carro. Não sei, eu sou muito burra. É cavalo, né, que fala que a força do carro é cavalo. Quantos cavalos tem um 500? 500? Por isso que é 500, será? Eu posso estar falando uma bobagem muito forte. Mas como aqui é o YouTube, as fontes são a minha cabeça. No auge dos meus 18 anos, estava motorizada com meu novo carro de patricinha. Caralho! Ela teve o 500 entre 17 e 18. Pra, dirigir no condomínio, né? Supostamente. E aos 18 ela ganhou o Mini Cooper. Cara, aos 18 ela tava ganhando o segundo carro dela. Não. Depois que eu ganhei o Mini Cooper, eu até consegui dirigir melhor. E, gente, é muito fofo ver, porque o meu pai começou a trabalhar muito cedo. Ele começou a vender tecido na rua quando ele tinha, acho que uns 15, 16 anos. Começou do zero. E ele fala que quando ele tinha 18 anos, ele tinha muita vontade de ter o carro mais top. E ele fica muito feliz que hoje em dia ele pode proporcionar pra mim e pra minha irmã tudo que ele queria ter quando tinha a nossa idade. Ai, que fofa, cara! Que fofa! É uma história legal, gente. É uma história legal, tá? A gente nunca vai viver isso, a gente nunca vai viver isso. Mas é lindo, cara. O meu pai, ele começou vendendo abacaxi, sabia? Meu pai vendia abacaxi, aqueles caminhões de abacaxi. Não sei nem se existe ainda caminhão de abacaxi. Porque na nossa época, quando pelo menos eu tinha 10, 11 anos, sempre tinha caminhão de abacaxi na rua. Será que existe? Aí meu pai começou com um caminhão de abacaxi, aí depois ele abriu uma borracharia. Aí depois da borracharia, ele abriu outra empresa. Gente, ela é icônica. Tem outro da Gigi. Coisas que por nascer uma criança privilegiada eu achava normal. Ganhar uma bolsa de luxo em todo o aniversário. Cara, ela é icônica.
icônica. Caramba, cara, você vive assim numa vida em que você acha normal todo ano você ganha uma bolsa de luxo, né? Tipo, cara, quem não ganha uma Louis Vuitton todo ano? É assim que as pessoas fazem as suas coleções. Porque fazem aniversário, vão ganhando uma por uma, aí eu vou chegar mais velha, eu vou ter tipo 20, 25 bolsas já, entendeu? Caramba, né? É uma realidade completamente fora, porque na minha cabeça eu só vou ter uma bolsa de luxo, né? Nunca, porque eu sou muito capricórnio, eu sou muito mão de vaca, eu não ia conseguir guardar um dinheiro pra comprar uma bolsa no final do ano, que eu só assim, eu guardar, tipo, meses pra poder comprar a bolsa. Gente, uma bolsa de luxo, ela é no mínimo uns 10, 15 mil reais. A gente tá falando de salários anuais de pessoas, né? E eu fico pensando, gente, eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e viajar. Ah, mas você não teria bolsa? Teria. Eu tenho umas bolsinhas mais caras, mas eu não tenho uma bolsa de alto, eu tenho uma bolsa bonitinha ali, entendeu? Eu tenho uma bolsa ali que custou, acho que 3. A minha mais cara foi 3 mil reais. A mais cara. Só, aí não passei disso também. Também é loucura. Loucura na minha cabeça aqui. Loucura. Que é da Coach, né? Que diz que é luxo de entrada. Que tem isso, né? Que tem a pirâmide do luxo. Desde que, acho que eu tinha uns 12 anos, eu ganhei a minha primeira bolsa. E eu achava que era uma coisa normal. E quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que... Se bem que bom... Sabe aquela sensação de... Eu fui crescendo e percebendo que... Porra, não deveria pensar isso, né? Caramba, né? Que loucura. Só depois de mais velho que você vai acreditando, né? Que você vai entendendo as coisas. Por exemplo, eu achava que era normal você ter os 4 avós. Eu achava super estranho quando as pessoas não tinham um dos 4 avós, sabe? Eu achava que era normal você ser uma pessoa que tem os 4 avós vivos. Só depois que eu fui entender que as pessoas, às vezes, poderiam não ter os avós. Um investimento, então meu pai já estava pensando no meu futuro desde aquela época. Viajar de executiva. Que isso, cara? Que isso? A gente tá falando de realmente dinheiro, né? Gigi. Cara, uma viagem executiva. Quanto que é uma passagem executiva? Eu não tenho nem ideia. De 5 a 25 mil reais pra voos internacionais. Mas deve ser pra voos internacionais, porque ela não deve pegar um voo executivo pra ir pra São Paulo pegar uma hora de voo executivo. Caramba, cara, ela achava normal um voo executivo. Eu tinha uns 11 anos, eu fui viajar com meu pai pra Miami. Porque ele me prometeu que se eu emagrecesse tantos quilos naquela época, gente, eu era muito gordinha, eu tinha obesidade. Tem tantas camadas isso que ela falou. Mas era outra realidade, né? Outra realidade. Ele ia viajar comigo pra amanhã. Porque é muito forte você já estipular, né? Uma ideia de ter que perder peso numa idade nova, né? Mas a gente não sabe também quantos quilos que ela tinha, né? Mais nova. Às vezes ela passava pelo sobrepeso, tava influenciando na saúde dela, né? Às vezes um próprio pediatra pedia pra ela perder peso e ela não perdia. A gente não sabe. Então você que já tava pronta pra ir no dedo do comentário de criticar essa parte, você delete o seu comentário. Pra um vestido. Eu amo eu protegendo as pessoas. Porque eu conheço a internet. Eu tô aqui há 5 anos. Eu entendo. Eu sabia que o dedinho da pessoa já tava nervoso. Primeira vez que eu andei de executiva mudou a minha vida, eu vou falar. Ganhar um carro assim que fizer 18 anos. Na verdade, eu ganhei meu primeiro carro quando eu tinha 17. Porque meu pai comprou um carro pra eu aprender a dirigir. Gente, funcionou muito. Não muito, mas... Coitado do 500, cara. Tadinho, ele deve ter ficado redondo, né? Mas o 500 já é redondo. É igual a minha mãe falava. Minha mãe falava que ela dirigia tão mal que ela pegava um Uno e ele virava um Palio. Eu amava, gente, meu primeiro carro. Era um 500, um Fiat 500. E, assim, eu era apaixonada por ele. Claro que eu só podia dirigir no condomínio. E eu também enfiei... Sabia que ela dirigia ele só no condomínio. É claro. Por que isso não me assustou? Sabe o que eu fazia com o Marcelo? Gente, isso é muito errado. Eu adorava entrar nos condomínios pra ficar passeando de carro, pra ficar vendo casa. Adorava. Como eu tinha amiga minha que morava nos condomínios, né? Eu ia com o Marcelo, falava que eu ia encontrar tal pessoa, que eu ia na casa de tal pessoa que ficava no condomínio X, aí eles me autorizavam a entrada, porque eu já tinha negócio de entrada, aí eu entrava, ficava vendo, aí depois eu ia embora. Da minha casa, umas 2 vezes, mas tá tudo bem. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito e batalharam muito pra gente ter o que tem hoje. Eu posso ser até mimada, mas, gente, ser grata é uma coisa que eu sou muito pelas coisas que eu tenho e pelos pais que eu tenho. Gente, ser mimada não é um problema. O problema é você não ter a consciência de ser mimada.
entendeu? Se você tem consciência de que você é uma pessoa mimada e tem uma consciência de que essa não é a sua, de que essa é só a sua realidade, que existem outras realidades, eu acho que o grande problema é a falta da consciência, de você entender que você tem certos benefícios e privilégios que outros não têm devido à sua, né, devido à sua classe social e devido a todos os acessos que você teve durante a infância e adolescência. Sabendo disso, cara, fazer o quê? Vocês querem que ela volte no tempo e deixe de ser rica, né? É tipo assim, é uma loucura tão além do pensamento de você querer atacar a pessoa só porque ela realmente teve uma infância muito chocante, de luxuosa, acima do normal, não tem condições, né? Gente, passada. Coisas que eu achava normais por ter nascido uma criança privilegiada. A gente já tá aqui com a Anitta Veloso. Comer churrasco todo domingo. E são coisas que deixam uma criança realmente achar que é verdade, né? Por exemplo, uma pessoa... Gente, que realmente um churrasco todo domingo é muito caro. Muito caro. A gente não fazia muito churrasco lá em casa, não. Hoje em dia eu entendo por que tinha tanto rocambole de carne na minha casa, né? Porque hoje em dia eu sei que o preço da carne é mais barato. Mas lá em casa, pelo menos, a gente teve jantares muito fartos, né? Como a gente não saía muito pra jantar, minha mãe fazia jantares muito gostosos. Então, assim, a gente tinha jantares muito gostosos. E no mercado eu poder levar o doce que eu quisesse sempre. Nossa, isso me pegou num ponto que eu nunca pude fazer isso. Nunca pude. Tanto que hoje... Vocês percebem que tem coisas que a gente faz hoje? Eu não sei se vocês têm isso. Coisas que a gente faz hoje, que é meio por uma vingança do nosso passado, que a gente não podia fazer. Por exemplo, isso. Eu nunca podia passar nas gôndolas do caixa e pegar um doce e colocar no carrinho. Minha mãe nunca deixava, porque era muito caro. Não, mas Kinder Ovo. Kinder Ovo sempre foi caro. Kinder Ovo, hoje um Kinder Ovo é R$12, R$15. Antigamente era 5, já era caríssimo. Era caríssimo, era uma coisa além do normal. Mas eu não podia fazer isso, nem chiclete, nem bala. Hoje em dia, toda vez que eu vou no mercado, independente do que eu tô comprando, se dieta ou não dieta, eu vou pegar um chocolatinho. Por exemplo, bife. Eu tinha o costume, lá em casa a gente comia só um bife. Hoje eu faço 2 bifes, porque é o que é uma vingança do meu passado, entendeu? Do meu eu do passado. Uma coisa que hoje em dia eu tenho o privilégio, eu tenho o poder de compra e posso fazer uma coisa que eu não podia fazer quando pequeno. Por exemplo, escolher um prato no restaurante, entendeu? E não ter que escolher o mais barato. Hoje em dia eu posso fazer isso e eu tenho questão. Pode ser que eu não goste. Não, mentira. Mentira, que eu sou capricorniano. Cala a boca, Bruno. Para de querer mentir. Viajar todo ano. Sempre pra poder fazer festa de aniversário. Gente, viajar todo ano é uma parada que eu não tive. Mentira. Na minha infância, a gente teve uma época que a gente tava bem e que a gente ia muito pra Arraial da Ajuda, né? Porque o meu padrinho, ele era do norte de Minas, então a gente ia muito pra lá. A gente ia de carro, pra não ter que gastar com avião. Então, gente, pra BH Arraial da Ajuda, eram 15 horas de carro. Aí a família inteira, 15 horas de carro, aquele carro empacotado de coisa, entendeu? Ficava todo mundo amarrotado dentro de uma casa, porque também não pagava hotel, que a gente não ia pra ficar em hotel, a gente ia pra ficar na casa desse do meu padrinho, que era amigo do meu pai, que tinha uma casa em Arraial da Ajuda. Aí a gente se enfiava lá, umas 10 pessoas naquela casa, pra não ter que pagar hotel, ia de carro. Porra, nem pra gente estar naquela onda de Guarapari, né? Porque geralmente quando é BH e tem essa farofeira de ir pra praia, Belo Horizontino vai pra Guarapari. Mas não, a gente ia pra Arraial da Ajuda, porque meu pai gostava de quê? De altas estradas, né? Altas estradas. E a gente já foi pra Salvador de carro. Salvador. BH, Salvador de carro, pra não ter que pagar passagem de avião. Ele pediu o que eu quisesse. Morar numa fazenda enorme, onde tem um monte de bichinho e, nossa, eu era muito feliz. Gente, é muito fora da realidade, né? Ganhar mesada de R$100 quando eu tinha 6 anos. Não é possível. 6 anos já ganhava mesada? Mas gastava o quê? Fralda? Que loucura, cara. E aí você nasce, você vai crescendo uma criança que vai achando que isso é o normal, né? Claro que hoje em dia ela tá fazendo esse vídeo porque ela vê que as coisas do passado não eram normais. Tanto que o vídeo é isso. Coisas que eu achavam normais, entre aspas, né? E hoje em dia ela vê que não são. Gente, eu ganhava mesada, eu acho que era R$50. E era só depois dos meus 11, 12 anos de idade. Eu não ganhava mesada porque eu só ganhava dinheiro se eu saísse com os meus amigos pra ir no cinema. E aí minha mãe me dava o dinheiro contadinho do filme e do lanche
depois. Só. Me buscava depois pra não ter que pagar taxa. Ela me buscava. Tipo assim, todo mês a gente ganhava R$100. E tipo, mano, eu era tipo 2012, 2013, R$100 é tipo R$500. 2012, 6 anos. Ela tem quantos anos? 2012, 2022, 10, 16, 2023. Ela tem 19. Hoje em dia. Dava pra comprar o brinquedo que eu quisesse. Todo final de semana a gente ia pro shopping em Porto Alegre, eu comprava os brinquedos mais top. Até que não era tão barato naquela época não, tá? Não era não, porque 2012 eu tinha 15. Não, eu não brincava ainda. As coisas ainda eram caras, gente. Eu lembro que na minha época a onda era moletom da Abercrombie, que eu não tinha condições de comprar porque ele era R$300. E era um moletom caríssimo, além da conta de todo mundo. Todo mundo achava que o moletom da Abercrombie, produção, bota ele aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é moda. Isso aqui é elite. Isso aqui, só as mais andavam com isso aqui. Isso aqui era o Labubu de 2012. Aí eu só fui ter moletom da Abercrombie quando eu fui morar nos Estados Unidos, porque o dólar era 1,70 e aí lá ele custava $20, $30. E aí eu comprei ele por R$60, R$70. Poder andar de bicicleta o dia inteiro, porque eu morava num sítio. Nos finais de semana e férias, poder dormir a hora que eu quiser e acordar a hora que eu quiser, mano. Nossa. Nunca, quando eu era criança, né, fazer qualquer coisa dentro de casa, lavar a louça, qualquer coisa, não precisava fazer nada. Nem deixar meu quarto organizado. Não, tipo assim, o básico sim, tá, os brinquedos, mas tipo, passar aspirador, nada. É, assim, mas eu também era uma criança que não precisava de fazer isso, porque minha mãe era a louca da limpeza. Não é nem por causa de privilégio, era porque minha mãe era a louca da limpeza e ela saía limpando tudo. A minha mãe, se eu tomar uma água aqui em casa, ela tá na minha casa de visita, eu tomo uma água, ela pega, levanta e vai lavar meu copo. Eu tô assim, mãe, não é pra lavar o copo, eu vou usar esse copo depois. Ela, não, mas eu tô aqui na pia, fica tranquilo, já lavei. A mãe do Marcelo, então, meu Deus do céu, piscou, ela lava a cozinha inteira. Coisas que eu achava normal por crescer uma criança privilegiada. Gente, lembrando que eu era criança, tá? Criança. Agora sei que não é normal. Ó, tá vendo? Ó, é isso que eu falo. A diferença disso, de eu saber que não é normal. Eu cresci, sou diferente, enfim. Acho que o primeiro de tudo é ter motorista. Cara, eu achava bizarro, porque meu melhor amigo, ele era filho de um gerente de uma empresa muito grande. Ele era meu melhor amigo. E ele tinha motorista. E eu achava aquilo tão bizarro. E na cabeça dele era uma coisa tão normal, tão simples. E aí ele ia lá pra casa, dormia lá em casa. E ele ficava muito mais na minha casa do que na casa dele. Porque eu morava mais perto da escola. Porque eu morava mais central, né? Eu morava mais no centro, ele morava nos condomínios. E aí, ele ligava pra mãe dele pra mandar o motorista uma coisa tão simples. Falou assim, não, mas como que você vai embora? Ah, é só ligar pro motorista. Aí a minha mãe ela se sentia dona do motorista também. Não sei o que, pede pro motorista te buscar aqui. Você tá muito tempo aqui em casa, né? Meu pai, ele ficava puto. Aí meu pai fazia assim, você não acha que você tá muito tempo dormindo aqui em casa, não? Ele fala, meu pai, eram dois afeminados, né? Meu pai percebia que a gente era muito gay. Ah, mas você era assumido, Bruno? Não era. A gente ficava no quarto escutando Britney, né? Escutando Beyoncé. E hoje em dia os dois são o quê? Gays! Escola onde todo mundo ia de motorista, então isso pra mim era uma coisa normal, tranquila, sabe? Nossa, o pior ainda é que eu estudo numa escola em que todo mundo tem motorista. Então, realmente, você ainda alimenta a ideia de que isso daí é tudo verdade, né? É de que pra todo mundo é normal, então, gente, todas as escolas vai ser normal isso também, né? Claro. É igual coisas que eu achava normal, mas só depois que eu fui ficando mais velho, que era ter computador em casa. Eu achava uma coisa normal. Olha só. Eu também tenho essas coisas. Só depois que eu cheguei, né, nos meus 10, 11 anos de idade, que eu entendia que não era todo mundo que tinha, né? Mas quando eu tinha 6, 7 anos, eu achava que todo mundo tinha computador em casa. Chocante, né? E lá em casa, aqueles CPUs gigantes. Ter um quarto de brinquedo. Nossa, quarto de brinquedo é forte. Isso é bem legal. Pra ensinar contabilidade, meus pais, em todas as viagens internacionais, davam pra mim e pros meus irmãos uma quantia de dinheiro limitado, onde a gente podia gastar com qualquer coisa, mas a gente tinha que manter dentro daquele limite. Então a gente aprendia a fazer contabilidade. Ter mesada pra comprar brinquedo é contabilidade. Ai, gente, Ana. Ai, Ana. Mas é interessante, né? É aquela coisa, é ensinar limites até no ponto que ele consegue, né? Porque às vezes é uma família tão rica de como que ele consegue te ensinar sobre limites, sendo que é uma casa que tem tantos privilégios que ele não sabe nem como te dar um limite, né? Como que ensinar um limite. Aí ele pensou nisso, é uma alternativa legal. Não vamos julgar, você não vai julgar. Tira esse dedo do comentário. Você não vai comentar isso. Meio estranho, mas ter a primeira comunhão na escola. Eu fiz toda a minha primeira comunhão na escola.
Eu também, sabe uma coisa que eu achava? Que a maioria das pessoas eram católicas. Olha só que loucura. Eu vivia numa escola que era tão católica que eu achava que o normal era ser católico. Olha que loucura. E hoje em dia eu vejo que é uma coisa são muito mais camadas, né? Muito mais camadas, que a fé é muito mais sobre o individual, que é uma religião só, né? Eu achava, assim, que não existe uma religião que é padrão. Não existe. Esse não é sobre o dinheiro, mas é que eu mais gosto. Se reunir em família no café da manhã. A gente sempre fez questão de tomar café da manhã em família. Ai, mas eu tenho isso, Aninha. Eu morei numa casa em que eu sempre achava normal jantar todo mundo em família. Na minha cabeça era normal todo mundo jantar na mesa. Ah, porque jantar no chão agora. Normal é jantar no... Não, porque eu tinha amigos que eu ia na casa deles e cada um pegava um prato de que tinha na geladeira e ia pro quarto. Gente, eu achava aquilo tão frio que eu achava que as pessoas ricas eram daquele jeito. Olha que absurdo. Eu achava normal as pessoas jantarem todas da mesa e botarem comida na mesa. Tanto que eu achava... E também colocar a comida na mesa. E não podia pegar a comida na cozinha, né? De tipo assim, lá servia... A minha mãe botava na mesa a comida, botava a talher e era o único momento que a gente deveria sentar pra comer todo mundo junto e a família tá reunida. Eu odiava isso, eu ficava muito puto. E hoje em dia eu vejo que eu sinto falta disso, né? Eu sinto falta disso. Coisas que a gente não dá valor, que hoje em dia a gente vê o quanto que a gente perdeu, né? Pesei o clima. Porque na casa desse amigo meu, é o mesmo do motorista. Eles não jantavam todo mundo na mesa toda hora. Só de vez em quando. Loucura, né? E eles não tinham questão de comer comida no jantar. Eu achava normal você comer comida no jantar. Eu descobri que várias famílias isso não é normal. Na minha cabeça de criança, eu fui criada numa família em que jantar é arroz, feijão, salada, carne e um complemento ali, uma abóbora, uma couve. Era pratão no jantar. Era pratão, porque como meu pai, ele trabalhava o dia inteiro, geralmente ele não almoçava, porque ele ficava trabalhando até chegar em casa, e não almoçava e não comia, não dava tempo dele comer nada, ele só jantava, então ele tinha que ter um jantar completo quando meu pai chegava em casa. Então a gente tinha que jantar essa comidona. Chocante, né? E é isso que eu consigo lembrar, gente, até agora. Mas é isso. Ai, mas foi o melhor vídeo, eu adorei a Aninha. Coisas que eu achava normal por ser uma criança, adolescente, privilegiada. E quando eu falo privilegiada, meus pais não são ricos. Eu não sou rica, mas eles se esforçaram muito, trabalharam muito pra me dar as coisas que eu tinha. Ana, eu super entendo. Me pegou muito esse. É realmente, eu não fui rico, mas meus pais batalharam, lutaram pra me dar tudo que eu podia ter. E é isso. Do tipo, você era rico? Não, mas eu era rico. Não era rico, mas eu tinha uma vida privilegiada que meus pais, eles abriram mão da vida deles pra dar pros filhos. Era mais ou menos isso. Viajar com 15 anos pra Disney. Gente, como eu estudei numa escola de muita elite, era muito normal as pessoas da minha sala viajarem pra fora do país. E eu só fui viajar pra fora do país no meu intercâmbio e só. Entendeu? Que já é uma coisa muito absurda, né? Fazer intercâmbio aos 15 anos de idade. Mas a minha escola era normal, que era uma escola de elite. Toda quinta série, na quinta série tinha uma viagem pra Itália. Que aí toda a turma ia, o pessoal da quinta série. Pagava lá o dinheiro. Eu lembro até hoje, eu acho que era tipo 3, 5 mil reais. Que na época era uma fortuna. Era 5 mil, um negócio assim. Eu não lembro. Não lembro se era 15. E a turma toda ia na quinta série. Então era normal todos os alunos na quinta série irem pra Itália. E aí tinha os meninos que ficavam, né? Que não tinham condições, ficavam e iam pra aula. E eu era dessa galera. Então a turma tinha tipo 30 alunos, 26 iam. Ficavam 4. Aí os 4 iam pra aula. E eu era um deles que ia pra aula normal com 4 pessoas. Ai, tadinha, ela chorando em euro. Ai. Eu achava que isso era, tipo assim, no mínimo, que qualquer menina, eu nem sei tanto, mas que qualquer menina, o mínimo que ela tinha que ter de presente de 15 anos era ir pra Disney. Loucura, né? E hoje em dia a gente vê que não conseguimos nem comprar uma carnezinha melhor pra poder almoçar em casa, né, Ana? Hoje em dia a gente luta pra comprar um café mais caro, porque esse que a gente compra já tá R$40. O mais baratinho tá 40, aí o mais gourmet, ele te engana. Que ele é 25, mas ele é 200 gramas. Aí ele te engana. Você acha que tá ganhando do sistema, mas é o sistema que tá te dando tapa na cara. E a gente vê como que a gente era feliz, né? E hoje, agora que a gente tem que pagar as contas, pelo amor de Deus, né? De me julgarem, o que vocês não entendem. Aqui no meu estado, na minha cidade, as pessoas fazem festas de 15 anos, tipo, estrondosas. Talvez vocês já viram aí no Instagram de vocês. Então eu pensava assim, mano, o mínimo pra gente que não vai fazer festa, né? Ai, gente, me desculpa, mas eu achava que era assim. Então eu pensava, já que eu não vou fazer festa de 15 anos, o mínimo é que eu vá pra Disney, né? E assim, hoje em dia,
sendo uma adulta que tem seu próprio salário, eu fico pensando, cara, meus pais são foda. Porque eu fico pensando como eles conseguiram fazer tudo isso. Mas é muito bonito a gente poder ver isso, olhar pra trás e ver o quanto que nossos pais foram fodas. Assim, pelo menos a gente que... eu não tô falando em nome de todo mundo que tá assistindo, mas as pessoas que podem se identificar com isso, o quanto que se você teve pais que doaram pra gente tudo que puderam, e hoje em dia poder agradecer e ver o tanto que a gente teve, né? Hoje em dia o tanto que a gente pode ser grato. Loucura, né? Loucura, menina. Gente, eu amo que na minha escola também, essa escola de elite, tinha muita gente fazendo festa de 15 anos. E eram umas festas de 15 anos tão malucas, tão estrondosas. E eu nunca tinha aniversário. Meus aniversários eram, eu chamava 10 amigos em casa, minha mãe fazia um bolo e minha avó fazia uns salgados e doces que minha avó sabia fazer. A minha avó tinha negócio de... ela fazia brigadeiro e vendia. Era o máximo que a gente tinha, aniversário. Loucura, né? Gente, os aniversários de 15 anos que eu fui, gente. Eu lembro que em BH era a onda daquele que chamava Imperador, eu acho, o lugar, a casa de eventos. Imperador, Imperatriz. Era uma casa de eventos que era chiquérrima. Eu não sei se é esse nome, não. 2. Ter carro quando tem que ganhar um carro quando faz 18 anos. Eu achava que isso era, tipo, normal. Principalmente... Eu não achava normal, não, tá? Eu não achava isso chocante. Eu achava isso chocante. Na minha faculdade, a galera ter carro e ainda pagando medicina. Eu achava aquilo chocante. Chocante. Passasse na faculdade federal. Se fosse na particular, ainda pensava assim, pode ser um carro usado, alguma coisa assim. Gente, a minha cabeça, eu acho que eu não sei que mundo que eu vi. É porque a gente cresceu fora da realidade. Eu e o meu ciclo de amizade, assim... Não é da realidade. A gente tinha noção, mas não tinha noção ao mesmo tempo. Eu entendo. E assim, ninguém era milionário, assim. Mas... Então eu achava que ganhar um carro quando a gente fizesse 18 anos era o mínimo. Independente. Podia ser 0. Podia ser... O mínimo. Oh, meu Deus, o mínimo. Ai, gente, imagina. Como é que a gente era completamente fora da casinha, né? Exato, podia ser sei lá o quê. Mas a gente tinha que ganhar um carro. E é isso. Isso são 2 coisas que eu achava que era normal. Até eu crescer, conviver com outras pessoas, começar a andar em outros ciclos de amizade, em outros tudo, e ver que, cara, a gente foi muito privilegiada mesmo. Agora, o que mais me pega é o do jantar, que eu achava que as pessoas todas jantavam em família. E não é assim. E jantar comida, né? Porque hoje em dia ninguém janta comida, hoje em dia é só lanche. É pão com queijo e é isso. Coisas que eu achava que eram normais por ter nascido uma criança privilegiada. Como assim normais? Gente, eu achava que todo mundo tinha e que essa era a realidade do mundo só porque eu tinha. E eu achava que era super normal. E só caiu a minha ficha depois que eu fiquei adolescente e comecei a entender o mundo. Ter um cartão ilimitado. Caramba, cara, são realidades completamente fora da casinha, né? Gente, eu só fui ter cartão quando eu fui morar fora. Quando eu tive 15 anos, porque eu tive que ter um cartão pra morar lá fora, né? Pra minha mãe mandar um dinheiro pra poder gastar lá, né? Mas antes disso, a minha mãe me dava o dinheiro vivo, porque eu não podia nem ter cartão. O máximo, quando ela me emprestava um cartão dela pra gastar no débito. Crédito. Eu só fui entender o que era a diferença de crédito e débito aos 15 anos, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Eu não sabia, porque minha mãe não deixava ter cartão e nem usar o cartão dela. Ô, meu querido, eu usar o cartão dela? Eu tinha medo, primeiro que ela me dava o cartão de errar a senha. Imagina. Óbvio que eu tô zoando, gente, mas ter uma funcionária em casa trabalhando todos os dias. Desde que eu nasci, tem uma mulher na minha casa pra limpar, passar, lavar as minhas roupas. Gente, pra mim não existia isso da gente, limpar a casa. Pra mim, eu chegava em casa e a casa tava arrumada. Chocado, né? E aí a gente vai crescendo e vendo o quanto que são privilégios que a gente tinha que, a gente tinha que ter gratidão, né? Chocado. Hoje em dia não temos mais uma pessoa que faça isso todos os dias, então quem limpa a casa é eu, minha irmã, minha mãe, meu padrasto, as pessoas que moram aqui. Eu amo que agora que tem que pegar a mão na massa, ela via, caramba, como é que a gente tinha privilégio, né? Caramba. Mas lá em casa a gente tinha sempre uma colaboradora ajudando. Pelo menos 2 vezes na semana a gente tinha. Só que a gente, nossa, tinha quando era criança uma que eu amava ela. Receber mesada. Gente, desde que eu comecei a frequentar uma escola que tinha cantina, o meu vô me dava R$50 de mesada pra eu comprar lanche na cantina durante o mês. Nossa, 50 dividido 20?
Ah não, dá 10 reais por dia. Super rola. Não, naquela época, se ela tiver a idade que ela tem, 10 reais comprava um lanche maneiro na escola. Que isso? Maneiraço. Eu não tinha dinheiro pra comprar na cantina da escola. Eu só tinha dinheiro pra comprar no almoço na escola, porque tinham 3 dias na semana na minha escola que era integral, que era de 7 da manhã às 4 da tarde. Então a gente almoçava na escola e na escola tinha almoço. Aí você tinha um self-service que você pagava, que era caríssimo. Era caríssimo. Na época, um prato dava tipo 20 reais, que era na época muito caro, né? 20 reais um prato. E aí você tinha um refresco que você ganhava na escola se você comprava o prato. Mas também tinha a lanchonete da escola, só que eu nunca podia comprar na lanchonete de escola porque era muito caro. Um salgado na época era 5 reais. Na época um salgado de 5 reais era um salgado caríssimo. E aí dava mais ou menos ali 10 reais por lanche. Eu já até contei isso pra vocês. Eu levava lanche, né? Eu levava pão. Todo dia eu levava um pão, um sanduíche que minha mãe fazia. Mas era o sanduíche, né? Minha mãe fazia assim, um sanduíche mirabolante. Que era um sanduíche com requeijão, com presunto. Uma coisa de louco, sabe? Aquele sanduíche delicioso. Que só nossa mãe sabe fazer. A minha mãe fazia. Embrulhava num papel alumínio e eu levava numa sacola de supermercado. Porque eu não tinha merendeira. Aí era eu chegando naquela escola de elite, todo mundo de marca, da cabeça ao pé, segurando uma sacola de supermercado com um pão num papel alumínio, né? Abrindo, tá? Que tinha muita gente com merenda, mas eu era o único que levava uma sacola de supermercado com um pão, né? Nossa, e eu já sofri bullying por causa desse pão, tá? Ou como eu sofri bullying por causa desse pão. Depois que eu cresci, ele passou a dar 100. E isso só acabou quando ele faleceu, que foi em 2022, 21. E depois disso eu comecei a vida dura do CLT. E fazer viagem todo final de ano. Eu desconhecia o fato de uma família não fazer viagem no final de ano. Loucura, né? Você viver numa realidade achando que todo mundo viaja final de ano. E hoje, gente, viajar é uma coisa assim tão fora da casa, que hoje em dia como eu ainda tenho essa cabeça de que eu nasci numa casa que a gente não podia viajar, não tinha condição de viajar, hoje em dia ainda é muito difícil pra mim gastar numa viagem, né? Gastar comigo pra fazer uma viagem. Nossa, eu e o Marcelo, a gente foi viajar pela primeira vez fora do país, né? Depois que a gente formou, depois de 3 anos formado, 3 anos formado, né? E não é porque a gente não tinha condições, é porque realmente a gente não tinha ainda aquela coragem de gastar com a gente numa viagem. Que hoje em dia você vai fazer uma viagem internacional, gente, você vai gastar aí no mínimo 10 a 15 mil reais por pessoa. Falando aqui sem brincadeira. Pra mim, isso era uma coisa anormal. E só depois que eu cresci, que eu comecei a ver a realidade do nosso país, é que eu percebi que eu fazia parte da minoria. Ai, mas, amiga, eu vou te ser sincero, como é que você chama? Nária. Mas que bom que hoje você tem essa consciência de botar a mão no peito e falar assim, cara, quanto que eu fui privilegiada e tive a oportunidade de viver tudo isso. E agora você tem uma visão muito mais ampla, né, do mundo, tendo agora mais contato com a vida do CLT. E você tem a noção de que as coisas não são de mão beijada, né? Pelo menos hoje em dia você tem essa consciência, graças a Deus. Lembrando que eu reconheço todos esses privilégios. E eu não tenho mais essas regalias que eu tinha, mas agradeço muito os meus pais. Lembrando também que os meus pais nunca tiveram essa vida na infância deles. Eles construíram isso depois de casados. É, né, gente? É isso, né? Não é sobre criticar quem teve uma infância privilegiada, né? É sobre entender, é sobre criticar a pessoa que não teve consciência de onde ela chegou, das coisas que ela teve. Você ter consciência dos privilégios que você teve, isso já você te coloca num passo muito à frente de muita gente. Então, assim, não devemos culpar pessoas por estarem vivendo realidades acima da nossa. Mas, assim, podia ser a gente, né? Porra! Podia ser a gente. Imagina, eu 18 anos ganhando 17, ganhando 5.800, cara. Aprender a dirigir. A palavra do dia hoje, gente, vai ser 500. 500 é a palavra do dia. Você vai colocar aqui nos comentários a palavra 500, que eu sei que você chegou até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo. E um beijo.